Vamos ministrar uma oração ao nosso Deus aqui? Eu sei que Deus já colocou a mensagem no coração dele. Ele vai falar o que Deus colocou. Agora vamos pedir ao Senhor para ungir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração? Vamos? Pai Santo, nós estamos na Tua presença. Ninguém foge da Tua presença em momento algum. Mas agora, nesse momento, nós suplicamos ao Senhor, unja os nossos ouvidos, unja, Pai querido, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir, meditar e gravar nas tábuas dos nossos corações a Tua palavra. Eu espero e nós esperamos tão somente no Senhor e no poder da Tua palavra. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Grato a Deus estar aqui pela primeira vez para ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha. Prazer conhecer o pastor Vida Marques, a pastora Arlene. Trago a saudação do meu pastor, Bispo Ide José do Carmo, presidente da nossa convenção, e a Bispa Deusa, a nossa mãezona, presidente da CIB. Deus abençoe. Também um abraço ao nosso primeiro vice-presidente, pastor Samuel César, e a sua esposa, a pastora Cleoni. Queridos, aproveitando que os irmãos estão de pé, por gentileza, abram as vossas Bíblias, Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Sou grato a Deus por esta oportunidade de ministrar os 73 anos deste campo. Eu tenho pouco mais do que a metade da idade deste campo, então me sinto muito honrado. 73 anos de campo, eu tenho 37, um pouquinho mais que a metade, então é uma alegria para mim. Trago a saudação do jovem João Antônio, ele é daqui de Turvânia, e mandou um abraço para toda esta igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja o Senhor. Você pode assentar, bendizendo o nosso Deus. Então, Lincoln, o Senhor vai falar sobre o Evangelho. Sim, estamos num culto de ceia do Senhor e estamos celebrando o aniversário de uma igreja. E o que tem nos mantido de pé, e mantido de pé esta igreja, nada mais é do que a própria palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor. E Paulo, quando vai trazendo o seu ensinamento aos romanos acerca do poder transformador, o poder salvífico do Evangelho, ele em contrapartida começa a mostrar toda a degradação moral perversa da humanidade. E essa é a realidade. Depois do pecado de Adão, o homem se distanciou cada vez mais de Deus, tornando-se irreconciliável através dos seus próprios esforços. Nada poderia ser feito. O homem andando cada vez mais para longe de Deus. Muitas pessoas chegam a perguntar: se Deus é bom, por que Deus permite que o mal ocorra? Por que Deus permite que a maldade assole tantos homens? Mas essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é: se Deus é bom, por que Deus permite que o homem, sendo mau, ainda continue vivo? Porque Deus ainda dá esperança de salvação a um homem tão mau, um homem tão perverso. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, ele diz que nós fomos vivificados em Cristo, enquanto eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz que eu e você éramos por natureza filhos da ira, ou seja, a raiva de Deus, a ira de Deus pairava sobre mim e você. Não havia nada que nós pudéssemos entregar para Deus.
Não havia nada que nós pudéssemos fazer para atrair a atenção, o amor de Deus e atrair a presença do Senhor. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus, aleluia. Deus envia Cristo para nos salvar enquanto nós estávamos em delitos e pecados. Sabe o que é isso? É como o escritor Brennan Manning escreve: o Evangelho, as boas novas gritam todos os dias. Eu e você não passávamos de mendigos, de mão vazia, às portas da misericórdia. Não tínhamos nada para oferecer, mas louvado seja Deus, pastor, um dia esta porta de misericórdia se abriu. Deus alai, enei, achai. Deus estendeu as suas mãos e nos chamou para nos tornarmos filhos dele por adoção. Bendito é o nome do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, em Efésios 2 ainda, ele diz: mas vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Nada que eu e você pudéssemos fazer, mas Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, resolveu nos amar, resolveu nos resgatar, resolveu transformar plenamente a nossa vida, fazendo de nós novas criaturas e reescrevendo a história. E aí no capítulo 2 de Efésios ainda, Paulo diz: vós que estáveis afastados da comunidade de Israel, agora, através do sacrifício de Cristo, vos chegastes para bem perto, aleluia. Aquele abismo que nos separava do Senhor, estávamos irreconciliáveis, mas no sacrifício de Jesus, agora esta separação não há mais. Nós podemos chamar: Senhor, Tu és o meu Pai, e eu sou Teu Filho, através do sacrifício de Jesus. A dívida, ela era totalmente impagável. Reitero que já afirmei mais de uma vez: não havia nada que nós pudéssemos fazer. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, mais uma vez ele reitera isso na epístola gêmea, porque Colossenses e Efésios são teologicamente consideradas epístolas gêmeas. Ele usa expressões parecidas. Ele diz: vocês estávamos mortos em delitos e pecados. Mas, versículo 14, ele diz: Cristo, havendo riscado a cédula que havia contra nós, cravando-a na cruz do Calvário. Nós lemos esta expressão de Paulo e não entendemos o que é esta cédula contrária. O que é isto? Quando alguém naquela época tinha uma dívida contraída e era algo totalmente impagável, ela jamais conseguiria recursos para quitar a sua dívida. Era lavrado esta cédula, como hoje a gente tem o SPC, o Serasa. Era lavrada esta cédula e ali era colocada, e todo mundo via que aquela pessoa era uma devedora, e ela nunca conseguiria. Alguns eram presos, outros viravam escravos por causa da dívida. Ninguém conseguia recursos, então acontecia isso. Mas há algo interessante na Bíblia. João capítulo 19, quando Cristo está na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você, Ele vai se entregar, vai entregar o seu Espírito. Ele diz: está consumado. Em outras traduções, está pago. Se você quer ir para o grego, vamos, tetelestai. Ele dá o brado dizendo: está pago. Irmão Lincoln, não entendi. Quando alguém tinha uma dívida, pastor Arlene, impagável, e aí alguém, um benfeitor, alguém de coração bom, pastor, resolvia pagar a dívida, ia lá até as pessoas onde tinha essa dívida estampada para todo mundo, para a vergonha desta pessoa, ela dizia: eu vou pagar essa dívida. Então este benfeitor pagava, convidava todo mundo que era um credor, para quem a pessoa devia, chamava todo mundo e pegava aqui, ó, tá vendo? Esta cédula que havia, e ele gritava tetelestai, ou seja, ele dizia:
eu paguei e esta pessoa não deve mais nada. Ei, Jesus fez isso por mim e por você quando Ele disse: está consumado, está pago, a dívida, a dívida foi paga, ela foi quitada, nós não devemos nada, não tínhamos nada para oferecer, mas Ele se entregou por amor de nós, Ele se entregou na cruz do Calvário. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 2, ele mostra que não é um evangelhozinho fraco, que alguns, como eu disse esses dias lá na nossa sede em Goiânia, uns engomadinhos pregam aí um evangelho barato e fraco, não. É um evangelho da cruz, porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui em sublimidade de palavras, mas em demonstração de espírito e poder, e em nada eu apresentei a não ser Cristo, aquele que foi crucificado. Louvado seja o Senhor. O caminho que leva a Deus se encontra aos pés da cruz, onde Cristo se entregou por amor de nós. É o Cristo crucificado que tem poder para transformar a vida. E esta igreja se mantém de pé nestes 73 anos. E nós vamos logo mais celebrar a ceia do Senhor. É porque este evangelho poderoso adentrou os nossos corações. Um dia nós estávamos nas trevas, morávamos nas trevas e achávamos que as trevas eram maravilhosas. Nós nos considerávamos pessoas boas, praticávamos, muitos de nós, boas ações, ajudávamos os pobres, amávamos de certa forma, cuidávamos da sociedade, éramos honestos em nossos trabalhos e pensávamos: está tudo tranquilo, eu agrado a Deus. Mas quando o evangelho veio aos nossos corações, nós entendemos: eu não passo de um miserável pecador, mas pela graça, pela maravilhosa graça, eu posso me achegar ao Senhor. Eu parecia forte, mas o evangelho me mostra: eu sou um homem tão pequeno e tão frágil, mas o amor de Deus me põe de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho adentrou os porões da nossa alma e mostrou quão mal nós éramos. Mas ao mesmo tempo que o evangelho mostrou-nos a nossa miserabilidade, o evangelho também mostrou quão santo é o nosso Deus. Então, se eu me aproximo dele, logicamente a sua santidade é implantada na minha vida, e este evangelho, ele transforma a minha forma de ser, a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Eu me torno uma nova criatura para a glória do nome do Senhor. O evangelho é transformador. Se não é transformador, não é evangelho. Porque o cristianismo, ele não é uma religião a qual os homens aprendem um pré-requisitos ou um certo número de regras, onde se diz: cumpra estas regras e você é um cristão. Siga esses passos e você se tornará um cristão. Aí eu lembro daquilo que Hayden Wilson Tozer escreve no seu livro. Muitos homens, segura, cuticeio, eu tenho um pouquinho mais apertado mesmo. Muitos homens são como macaquinhos de circo. Eles são ensinados e eles andam em bicicleta, se vestem de roupa, e aí no espetáculo os macaquinhos sentam na mesa, comem de talher, no garfo, e a gente fica admirado. Como que ele aprendeu tudo isso? Mas terminado ali o espetáculo no circo, aquele macaquinho é novamente colocado dentro da jaula, junto com outros macacos. Aí ele não mais se porta como um homem, porque não é a essência dele. Ele volta a agir como um macaco, porque ali ele está entre os macacos. Que eu e você não sejamos como macaquinhos de circo na ilustração de Tozer, que aqui dentro nós tenhamos um padrão de santidade, uma vivência com Deus, mas lá fora, quando ninguém está vendo, o nosso caráter, a nossa santidade, a nossa vivência com Deus seja a mesma aqui dentro. Eu sou pastor aqui e sou pastor lá fora. Nós somos crentes aqui, somos crentes lá fora. Somos cantores aqui, mas somos cantores lá fora. Filhos de Deus aqui, mas lá no mundo também nós temos a mesma vida na presença do Senhor. Porque o evangelho transforma. Foi o evangelho que transformou o apóstolo Paulo, um homem tão totalmente perseguidor, assassino da igreja,
fiel, claro, mas irmão Lincoln, ele era fiel ao judaísmo, parabéns, realmente, mas ele começa a perseguir os cristãos. Mas quando o evangelho se encontra com ele, em Atos capítulo de número 9, Paulo fica sem visão, e aí Deus fala com Ananias dizendo: vai lá, tem um homem chamado Saulo, e eu vou operar na vida deste homem. Aí eu vejo a beleza do evangelho. O evangelho, ele nivela todos os homens. O evangelho, ele é sem acepção de pessoas. E aí Deus fala: Ananias, vai lá, vá até Saulo, ore por ele, a visão dele vai ser restaurada, eu tenho um ministério. Aí Ananias diz: que é isso, Senhor? Muito eu tenho ouvido falar de Saulo, o quanto ele tem matado os nossos irmãos, tem perseguido os cristãos, ele estava vindo para Damasco com cartas, ele é um homem perverso. Aí Deus diz: não diga assim, porque para mim ele é um vaso escolhido, louvado seja o Senhor. O homem pode ser a pior criatura aí neste mundo, mas quando a graça de Deus o alcança, ele se torna um santo homem de Deus. O evangelho nivela como? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, aqui dentro não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem vermelho, não tem rico, não tem pobre. Tem homens e mulheres que carecem da graça, que carecem da salvação e que têm comunhão com Deus maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor. O evangelho, ele é o poder de Deus. Porque não é o evangelho que tão somente transforma a nossa vida, mas um evangelho como cantado no hino desta igreja, que a nossa pastora cantou, entoou ao Senhor nesta noite, nos dá uma esperança da volta de Jesus, e o hino falava sobre a volta de Cristo. Esse evangelho nos gera esta esperança de que a vida não é tão somente aqui como muitos pensam. O próprio apóstolo Paulo chega a afirmar que se nós esperarmos em Cristo tão somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Mas o evangelho nos faz olhar adiante. O evangelho me faz ver, até mesmo nesta época de pandemia, e quantos amigos eu perdi ali em Goiânia, no nosso templo sede, quantos irmãos, obreiros da casa do Senhor, pastores, homens de Deus nós perdemos. Mas o evangelho me faz ver além das lágrimas e do sofrimento. O evangelho me faz ver que mesmo que aqui nesta vida seja árdua, dura, e às vezes a gente chore todos os dias, na eternidade será somente alegria e satisfação em estar na presença do Senhor. O evangelho me faz olhar além, que ainda que as portas estão fechadas e tudo esteja árduo e duro, o céu jamais se fecha e Deus ouve as nossas preces, Deus ouve o nosso clamor e está conosco. O evangelho me dá a segurança de que eu vou chegar no céu não por meus esforços e méritos, mas que Cristo me conduzirá até lá e Ele jamais me abandonará, porque há uma promessa dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então este evangelho, ele me dá certeza, eu não estou sozinho no mundo. Deus não é como alguns teólogos afirmam, homens de pensamento errado, dizendo: Deus fez o mundo e como um relojoeiro, Ele deu a corda e largou o mundão acontecendo aí. Não, Deus é um Deus relacional, um Deus que se envolve na história e age na história e nos acompanha. O evangelho me dá a segurança de que, mesmo quando eu não vejo, não entendo ou não compreendo as situações, o Senhor continua a trabalhar em meu favor e a sustentar a minha casa. É como uma história de uma lenda do norte da América do Norte, entre um grupo de índios chamados Cherokees. Lá hoje já se popularizou esta lenda, mas quando um rapazinho chegava, pastor, numa idadezinha tenra, o camarada ficava adolescente, ele precisava passar por um teste para saber se ele era homem de verdade e consequentemente ser respeitado em toda aquela sociedade indígena, ou se ele seria totalmente humilhado pelo resto da vida, porque não foi um homem de verdade. No que consistia esse teste? Aquele jovem era levado para o cume de uma montanha. Lá ele era vendado e ele tinha que assentar-se sobre uma pedra e passar a noite inteira. Parece algo simples, mas
numa região recheada de coiotes, cobras, escorpiões e tantos mais animais peçonhentos, passar a noite inteira vendado, sem saber o que está acontecendo à sua volta, é algo terrível. É simples. Quando acaba a luz na nossa casa e cai uma panela dentro do armário, muitos correm para debaixo da cama com medo, pensando que é um bandido. Então imagine um jovem no meio do mato, sem visão, porque ele está vendado, o frio pegando sobre ele, e ele escutando uivos de coiote, um uivo de um coiote, para você ter noção, ele percorre 9 quilômetros. O lobo podia estar longe, o coiote podia estar longe, mas quando aquele menino ouvia, parecia que estava junto dele e ele seria morto. Muitos arrancavam a venda e desciam desesperados com medo. Aquele menino vendado, que não via nada, ele escutava passos à sua volta, folhas e galhos quebrando, mas ele precisava se manter firme. Mas sabe o que é interessante? Qual a aplicação? E o que isso tem a ver com a segurança que o Evangelho traz de Deus estar conosco? Quando o pastor Arlene, aquele jovem, aguentava a noite inteira, escutando passos, coisas à sua volta, animais e tudo, quando ele tirava a venda, ele olhava, estava lá o pai dele armado, sentado numa pedra ao lado, num tronco ao lado, e quando ele pensava que os passos que o rodeavam eram os lobos chegando em volta dele, não eram. Era o pai dele trazendo cuidado e afugentando. Ei, você pode estar na noite mais densa e mais escura e pensar que o lobo voraz está chegando a você, mas não é ele. É o passo de Deus à sua volta. É Deus afugentando o mal. Ele não te abandonou em meio à escuridão. Ele não te abandonou em meio às dificuldades da vida. Ele permanece assentado aonde? No seu trono, cuidando das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que o inimigo é como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Louvado seja o Senhor. O Evangelho, e somente o Evangelho, dá esta segurança de que Deus está conosco independente das circunstâncias. A segurança de que há dias melhores, que nós chegaremos na eternidade. A segurança de que, mesmo que eu e você percamos um amigo, percamos um ente querido, alguém especial, quando nós adentrarmos as mansões celestiais, nós nos encontraremos com Ele e regozijaremos na presença do Senhor. E para finalizarmos e orarmos, o Evangelho é o poder de Deus, porque Deus continua agindo da mesma forma de antes. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Nós somos pentecostais, nós cremos nos dons, cremos no agir do Senhor. Por mais que muitos por aí pregam um evangelho onde o Espírito Santo ficou engavetado por eras, não. Nós cremos, o Senhor ainda pega homens vivos, os transforma, lava de graça, enche do Espírito Santo, concede dons e edifica a sua obra através destes homens. Eu ainda creio e vou morrer crendo que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Eu vou morrer crendo que Jesus ainda manifesta dons de profecia, manifesta cura, manifesta milagres. Eu vou morrer crendo Deus ainda é o mesmo que enche do Espírito Santo do Senhor, porque o Evangelho me garante isso. Por isso que quando os apóstolos ficaram orando juntamente com a igreja, aleluia, Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os crentes ficaram lá orando, clamando a Jesus, pedindo a promessa. A Bíblia diz que um barulho, um som de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, e línguas como de fogo repartidas desceram, e eles começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhe concedia. Inúmeras nações estavam ali reunidas e começaram a dizer: estão embriagados.
A 1h desta do dia, já beberam demais. E aí o apóstolo Pedro, que às vezes a gente bate tanto em Pedro, mas um homem de experiências inigualáveis, fica para outro dia. Aí Pedro pega, levanta e diz: não, varões, não é isso não. E ele começa a ministrar o evangelho dizendo: está se cumprindo aquilo que fora prometido nos últimos dias. Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. O Evangelho garante: o Espírito do Senhor nos renovará, nós seremos revestidos e Deus nos dará graça para fazer a sua obra. Louvado seja o Senhor. E o Evangelho, para a gente orar, o Evangelho garante: tudo ocorre através de nós. Não é porque eu sou bom ou você é bom. Não pregamos porque somos bons, não fazemos a obra porque somos bons, porque é uma capacidade extraordinária em nós. Não, Paulo também aos Coríntios ele diz: eu sou o que eu sou pela graça, porque a graça trabalhou em mim, a graça operou. Então você prega pela graça, canta pela graça, é salvo pela graça, lidera, dirige pela graça, ora pela graça, e vamos celebrar a ceia nesta noite, porque a graça, maravilhosa graça, chegou aos nossos corações. Coloque-se de pés e vamos orar. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E se você está aqui nesta noite, já vou adiantando aqui, não serve a Jesus, este Evangelho quer transformar a sua vida, te fazer de um filho de Deus. O Evangelho quer te reconciliar com Cristo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Irmão Lincoln, eu sou bom, eu sou uma pessoa correta, parabéns, continue assim, mas é somente através do sacrifício de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Vamos orar? E eu quero que você ore comigo nesta noite. Grande Deus e eterno Pai, nós adoramos ao Senhor nesta noite e louvamos a Ti pela Tua palavra ministrada. Somos gratos porque o Evangelho do Senhor chegou aos nossos corações, porque um dia alguém ministrou esta palavra e nós fomos transformados pela graça do Senhor. E em nome de Jesus, este mesmo Evangelho ministrado nesta noite, eu peço: haja em favor dos Teus filhos, trabalhe nos corações, dê esperança, fortalecimento em meio ao caos. Pai, que este Evangelho abra os nossos olhos para olhar que o Senhor está às portas para buscar a Tua igreja. Oh, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Deus nos sustenta dia após dia. Daqui a pouco tomaremos parte do pão e do cálice. Pai, que a nossa vida esteja correta para isso. Pai, ajuda-nos a sondar o nosso coração, a termos o temor e celebrarmos pelo sacrifício do Senhor. E obrigado por até aqui abençoar esta igreja, porque o Teu Evangelho a sustentou por 73 anos. Obrigado pela liderança desta igreja e por cada crente, ó Deus. Continua sobre nós em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Obrigado, meu pastor.